Olá pessoal, eu sou o Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação, host do Tech for Business, esse podcast e videocast oferecido pela Sonda Brasil, onde a gente fala de negócios, tecnologia, comportamento e vários outros assuntos que têm uma relação direta na sociedade, na nossa vida e na forma como a gente faz negócio. Hoje eu recebo eu sempre, todo mundo é meu amigo aqui, né? Mas a convidada de hoje, já conversei muito com ela, já participei muito de parte da trajetória dela, né? Eu já fiz outras entrevistas, então a gente tá quase num clima aqui muito de amizade, mas ela tem, além de ter uma trajetória muito legal, ela ocupa hoje uma cadeira extremamente relevante e que tem um poder de mudar muita coisa dentro de uma companhia, e é exatamente sobre essa cadeira que a gente vai falar. A Laine Charchá, CIO da Rect na América Latina, Laine. Isso mesmo. Bem-vinda! Muito obrigada pelo convite. Obrigado pela presença aqui. Como eu disse, a gente já falou em vários outros aspectos. Eu diria que eu aprendo muito com você do ponto de vista de tecnologia e negócios. E o nosso papo hoje aqui é para entender um pouquinho dessa cadeira de CIO, CTO, né? Essa liderança estratégica dentro de uma companhia que olha para tecnologia, que olha para investimento e que tornou-se cada vez mais estratégica do ponto de vista de negócio. Antes, dá um contexto de Rect aqui pra gente, quando a gente olha para Rect na América Latina, quais são hoje suas atribuições e desafios? Não, vamos lá. Então, para quem não conhece, a Rect aí é uma empresa de bens de consumo, né, com 3 unidades de negócios, higiene, saúde e nutrição. Acho que quando eu falo Rect, quem não conhece a Rect, ninguém conhece. Eu aprendi que os assim, produtos estão em 90 e poucos por cento. Todos os lares. Então, a gente está falando de Veja, Vanish, SBP, Luftal, Vit, Sustagem, enfim, temos uma gama de produtos aí que atendem as 3 categorias. A Rect é uma empresa multinacional, então, como toda multinacional, obviamente, a gente tenta estar sempre na vanguarda de tecnologia, investimento e inovação. Então, acho que a gente tem uma oportunidade legal para explorar esse cenário hoje e contar o que o meu papel, né, qual a relevância do meu papel nessa jornada. Então, acho que tem sido bem interessante. Você já foi Johnson também, que muitos chamam de JJ, que hoje Exato. se desmembrou e virou outro nome. Unilever, Diageo. Casas de marcas, empresas de bens de consumo. O que te levou? O que te levou para tecnologia? Assim, o que foi? Hoje você é inspiração para muitas mulheres e homens. A gente já conversou sobre isso, mas o que foi te empurrando um pouco mais para esse mundo? Eu acho que o primeiro passo ele vem muito de um processo familiar, né? Porque eu comecei muito nova. Eu fiz o que a gente chamava no passado segundo grau técnico, hoje em dia acho que é ensino médio, né? Vou ficar te devendo também. Enfim, mas o antigo segundo grau, e eu fui tecnóloga em processamento de dados, influenciada pelos meus pais, que falavam, você vai fazer informática porque é o que dá dinheiro. Não necessariamente eu gostava, tá? Bastante, mas me formei em tecnóloga, já comecei a estagiar com 16 anos, já programava, então acho que eu nunca saí. E é até interessante que se você olha um pouco da minha formação, a minha faculdade é de marketing, né? Eu não sou formada em tecnologia, porque em algum momento eu tentei sair um pouco, eu falei, nossa, deixa eu explorar, né? A gente, quando é muito novo, entra na faculdade, você quer explorar o mundo. Mas eu fui para marketing, mas eu nunca consegui atuar na área. Eu sempre estive em tecnologia, né? Nunca saí de tecnologia, então não fui para marketing. Então, o que eu aprendi ao longo do tempo? Como que eu uso tudo que eu aprendi aplicado dentro da tecnologia, que eu acho que conecta muito com o foco de hoje, né? O papel do CIO, por exemplo. Porque o CIO, ele é uma pessoa de relacionamento, tem que ter uma visão de negócio, tem que ter uma visão estratégica, e eu acho que eu passei por isso ao longo da jornada. Eu programei no início, depois eu fui analista de negócio, eu fui analista de teste, eu fui analista funcional, então eu consegui utilizar muito da minha veia comercial, né, e de marketing, para conseguir transformar a área de tecnologia numa pegada bem diferente. Porque aí, isso também é o que eu uso bastante para inspirar as meninas e meninos também, né? Não são só as mulheres que a gente quer atrair, a virem para a área de tecnologia, porque existe muito viés de que a IT é 0 ou 1, imagina alguém em frente a uma máquina, sentado, né, o tempo todo programando. Não, a IT é muito diverso. Então, eu acho que a gente consegue navegar em diferentes áreas, e acho que foi isso. Eu utilizei o que eu aprendi na faculdade e todas as especializações para fazer combinar a tecnologia com o negócio.
A tua trajetória, ela é realmente fora da curva? Ou hoje você já encontrou outros profissionais que têm um pouquinho mais dessa composição de negócios? Porque quando você fala de uma CTO ou um CIO, você remete muitas vezes à engenharia, né? Alguém muito, como você disse, do zero ali. Mas você identifica outros profissionais que fizeram essa trajetória? Eu confesso que são poucos os que eu tive a oportunidade de conhecer que tiveram um pouco dessa transição. Normalmente as pessoas, os profissionais que eu conheci, eles tentam fazer uma transição de carreira mais quando já estão mais experientes. Mas desde o início, acho que quando eu fui passando por cada uma dessas fases, é muito difícil de encontrar, Pacete. E principalmente porque eu acho que também tinha muito do viés das próprias companhias de só contratar os profissionais que são tech. Né? Como que era o filtro no passado? Tem que ser formado em ciências da computação, tecnólogo, engenheiro e etc. Dificilmente alguém de marketing seria convocado para um processo seletivo de tecnologia. Então, eu acho que a minha jornada, ela veio muito de testar, sabe? De bater na porta, não, me dá essa oportunidade, eu quero fazer, eu quero acontecer. Porque eu lembro que lá no início, né, vamos voltar para 2001, né, a gente não precisa falar de idade, vamos falar de 2001. Eu lembro que quando eu estava na faculdade de marketing, em algum momento eu falei, eu quero tentar sair de IT e ingressar na área de marketing. E para fazer essa transição, eu fui secretária. Fui trabalhar numa empresa como secretária, porque eu precisava pagar a faculdade, eu tinha que fazer alguma coisa. Só que eu fui cair como secretária na área de IT. Olha só, né? O destino que é. Tem esse lance também, né? E aí, como eu trabalhava com time, eu já estava um pouco fora, eu falava, não, mas eu quero fazer esse SQL, eu quero aprender a achar o script que eu não conheço. Então, eu fui me envolvendo de novo naquele mundo e automaticamente, então a gente quer te oferecer uma vaga de analista aqui, etc. Na época não era grupo Claro, né? A gente está falando de ATL lá no Rio, BCP em São Paulo, BCP Nordeste, enfim. Então, eu acho que assim, a minha jornada ela foi acontecendo dessa forma e dificilmente eu encontrei profissionais que tivessem passado pelo mesmo estágio. Ou alguém que foi muito técnico e que seguiu a carreira, ou algumas outras pessoas que agora falam, puxa, eu quero tentar algo diferente, sabe? E fazem uma transição. Sabe o que é interessante? Eu tô lembrando aqui, eu converso muito com os C-levels de marketing também, né? Os CMOs, e tem um inverso aqui também. Hoje, muitos profissionais de marketing, C-levels de marketing, que precisaram conversar um pouco mais com a tecnologia. Em muitas, claro que depende muito da particularidade de algumas empresas, mas em muitas empresas até assumiram uma área de dados, assumiram a própria área de tecnologia. É interessante como essa ideia da multidisciplinaridade, ela é transversal a muitas posições aqui. Concordo. E se você for olhar, tem alguns CEOs que já passaram pela área de tecnologia, justamente porque a tecnologia ela deixa de ser uma área de suporte, deixa de ser uma área de custo. Eu acho que ao longo do tempo, a tecnologia se transformou em estratégia para todas as companhias. E se você não entende de tecnologia, eu já ouvi muitos CEOs falando isso em podcasts, entrevistas, se eu não entendo de tecnologia, minha empresa não vai para frente. E é verdade, porque, por exemplo, quando a gente vai falar de uma inovação, de um investimento em algum projeto e etc. Se eu paro lá na frente do meu business, da minha área de negócio, simplesmente vou falar do tech, eu quero implementar o sistema XPTO que vai fazer isso. Não. Eu acho que quando a gente começa a falar do negócio, eu falo só do negócio. E aí a pessoa que está do outro lado, né, o business consegue, isso aqui é o que vai me alavancar em vendas, isso aqui é o que vai me ajudar a ter uma redução de custos, isso aqui vai melhorar a minha eficiência. Então, eu acho que o business, né, os CEOs, cada vez mais, eles têm conseguido conectar tecnologia com a sua estratégia e enxergam a tecnologia como um grande habilitador dessa estratégia. Sabe o que eu já perguntei para muitos CEOs de empresas de tecnologia, o que era um desafio ali em formar equipes, talvez de skills de alguns profissionais, era exatamente isso. Eu tenho um ótimo programador ou uma desenvolvedora, mas eu preciso de alguém que entenda um pouco mais do negócio, que conecte negócios com comportamento. É interessante que a gente está falando aqui de um movimento que ele é um movimento das companhias como um todo, né, multidisciplinar. Ok. Passamos pela tua trajetória, entendemos um pouquinho eu gosto muito dessa lógica de que tecnologia deixou de ser custo para ser um diferencial e, na verdade, o motivo da sobrevivência de muitas empresas, e chegamos ao C-Level, ao CIO, ao CTO, no seu caso, CIO. O que é, e aí eu acho que você pode partir da Rect, mas depois a gente expande, o que é essa cadeira ali? Hoje, quais são as suas atribuições e responsabilidades dentro de um olhar estratégico? Eu acho que a minha cadeira hoje
Ela é responsável, acho que isso é clichê a gente falar, né? Traduzir a necessidade do negócio em tecnologia. Pode parecer clichê, mas é absolutamente complexo. Pois é, mas o traduzir, né, requer conhecer o negócio, entender as necessidades do negócio, conectar com todas as estruturas globais, entender o que a gente quer oferecer de tecnologia para a organização, né? Porque quando a gente trabalha em multinacional também tem muito disso, né? A autonomia, ela é limitada, então tem que conectar a estratégia global com uma estratégia local e conseguir entregar a tecnologia para fazer tudo isso. Então eu acho que eu tenho tido um papel muito forte, primeiro de fomentar esse mindset de inovação. Eu sou uma pessoa meio disruptiva, né? Desde que eu fui para a Rect, eu fiz o primeiro hackathon da América Latina. Na verdade, foi o primeiro global. Ninguém nunca tinha feito um hackathon da forma que a gente fez. Engajando 120 pessoas do negócio, falando de negócio, cases reais, que já foram, inclusive, entregues e tudo mais. Agora, esse ano, Innovation Week, ou seja, eu faço muito esse papel de provocar o negócio para encontrar as oportunidades onde tecnologia pode ser um grande habilitador e sem perder também uma parte importante que é measure, né? Como é que eu meço o sucesso de tudo aquilo que a gente está fazendo? Porque ninguém quer investir sem saber qual que vai ser o retorno. Métricas, né? ROI e todas as outras. Tudo. Eu tive uma conversa, inclusive ontem, eu estava conversando com o presidente aqui do Brasil, a gente estava falando, enfim, de alguns tópicos, e ele falou assim, Laine, eu acho que tudo que a gente for fazer agora, a gente tem que saber exatamente para quê, porque aí eu vou conseguir priorizar e colocar o investimento onde é necessário, porque eu acho que a Rect e todas as outras empresas, né, passam sempre por um momento de otimização de custo. Acho que nós somos a única companhia que está passando por isso, né? Então a gente quer buscar eficiência e investir onde vai me trazer um retorno mais rápido, né? É quase um paradoxo, na verdade, aqui. É a busca pela eficiência, ao mesmo tempo que eu preciso ser uma empresa inovadora. E aí, isso tem vários recortes, mas é quase que você fica ali tendo que se equilibrar, né? É isso. E por isso que a priorização ela é super importante. E eu acho que é onde eu tenho um papel muito importante, né? Porque se eu for escutar todas as áreas de negócios, o diretor de vendas, ele quer isso, o diretor de marketing quer isso, o de supply quer outro, finanças quer outra coisa. Eu consigo, numa visão mais enterprise, né, mais end-to-end, mostrar, olha, o bolso da companhia é único, né? Eu não tenho um bolso de dinheiro para cada área funcional. Se a gente investir aqui, aqui e aqui, eu acho que a gente vai conseguir trazer um retorno muito maior. Ou como interligar, né, todas essas áreas, trazer... Eu acho que a IT tem um papel de conectar as necessidades e as áreas de negócio e transformar isso numa estratégia, sabe? Então, acho que eu brinco que é fazer a mágica da tecnologia como transformação para o negócio. A gente tem, olhando para talvez 5 anos, a gente teve um movimento de... os termos são variados, digitalização, transformação digital. Transformação digital está até um pouquinho em desuso, porque a gente usou demais e saturou, mas processos e movimentos das companhias em buscar inovação, independentemente do recorte. Esse C-level de tecnologia, nesse recorte que eu te falei, ele teve, ou ela teve um papel importante em liderar essa agenda de inovação. Quando você fala do hackathon, eu já associo a isso, assim, de ser um evangelizador para um processo de longo prazo. Super alinhado, Pacete. E eu falo, né, que eu brinco que lá na companhia hoje a gente está fazendo um processo de inclusão digital, já não é mais transformação, é inclusão digital, onde eu consigo garantir que todos aqueles que não são de tecnologia entendam por que a tecnologia é necessária, entendam por que inovar é importante e acabam virando sponsors. Então, em todo esse processo, Innovation Week, Hackathon, Innovation Week que a gente fez na Colômbia, no México, enfim, toda a América Latina, eu sempre tenho um business sponsor. É um negócio que está ali buscando, através desses processos, dessas iniciativas, encontrar solução para problemas reais das áreas de negócio. Então, recentemente, quando a gente fez a última semana de inovação no Brasil, a gente saiu com 8 use cases de diferentes áreas e dentro da banca a gente tinha, por exemplo, o presidente, tinha uma diretora de legal, tinha eu com chapéu de IT, tinha gente de marketing e nós, como banca, a gente olhava, opa, o que vai fazer mais sentido para a organização nesse momento e vamos priorizar quais são os que vão realmente virar business case e posteriormente um projeto. Então, acho que conecta com isso, sabe? A partir do momento que eles se sentem incluídos nessa jornada, eles passam também a ser sponsors. Agora você deu uma dica interessante aqui ainda sobre essa ideia de ser sponsor, porque quando a gente fala de agora inclusão digital, inovação, transformação digital,
você precisa ter um olhar que vem do estratégico. Ou seja, o CEO aqui é relevante e é o CEO que sai da sala, é o CEO que tá ali. Eu nunca me esqueço, exatamente, acho que 4, 5 anos eu tava num hackathon. Eu ouvi, na época eu não conhecia o Marcelo Melchior, que é CEO da Nestlé no Brasil, e tinha ali um homem questionando uma startup e entrando em alguns detalhes. Eu falei, nossa, que interessante, né? De qual área ele é? E aí ele era o presidente. Isso é muito emblemático para mim, Sim. porque aí agora isso conecta com a mudança do papel de um CEO e a mudança de um papel de um CEO na relação com alguém que está aqui liderando uma agenda de inovação. Falar do CEO aqui faz toda a diferença também, né? Eu acho que faz toda a diferença porque, como você falou, parte da estratégia. E o CEO hoje, né, é o owner dessa estratégia quando a gente olha para a companhia end-to-end. Então, acho que ele tem que ser o primeiro a acreditar que investir na tecnologia vai fazer sentido pra gente, sabe? E se a gente olhar um pouco, né, alguns anos atrás, quando a IT era realmente reconhecido como área de custo, na maioria das empresas reportando para finanças, não fazia parte de um board, por exemplo. E eu acho que essa transformação, onde a IT passou a ter cadeira estratégica, passou a fazer parte dos times de liderança, para mim também já é uma demonstração da relevância que a tecnologia ela tem trazido para todos os negócios, né? Então, quando a gente está discutindo problemas reais de negócio, às vezes eu levanto a mão para falar, olha, eu acho que aqui não faz sentido a gente fazer por esse caminho, porque eu consigo ter um olhar não somente do IT, mas também um olhar do negócio e consigo contribuir dos dois lados. Eu acho que é a conexão dos dois papéis. O CIO precisa ser bilíngue, se assim eu posso dizer, né? Falar tecnologia e falar business, mas o CEO cada vez mais, CEO, o diretor de marketing, como você bem colocou, vendas, eles também precisam conhecer o mínimo de tecnologia para conseguirem ser estratégicos. Hoje, além do CEO, óbvio, mas de outros pares que você tem ali, se leva do marketing, de finanças, você acaba tendo que interagir um pouquinho mais com um ou outro. Eu acho que hoje, né, por uma decisão estratégica nossa, a gente tem investido muito mais em front office, né? Então, marketing e vendas. Porque é onde a gente enxergou que traria o retorno muito mais rápido, principalmente por crescimento de vendas, ou uma eficiência, uma melhora de performance, quando a gente fala de campanhas e etc. Então, hoje eu tenho muito mais relação com os times de front office, mas não necessariamente a gente deixa de olhar para o back office. Então, eu tenho uma agenda com supply que é muito mais voltada para automation, que são atividades, como eu trago uma eficiência operacional, né, que não toca no estratégico da companhia, mas que de alguma maneira também ajuda quando a gente olha para o P&L. Agora, trazendo um pouquinho mais de tecnologia, tecnologia é uma palavra tão ampla, né? De todas as empresas que você mencionou que já trabalhou e trabalha, são características de empresas que têm marcas líderes, mas que estão ali no centro nervoso do que é o varejo, né? A gente está falando de gôndola, a gente está falando de ponto de atenção, onde um erro ou um atraso muda toda uma estratégia. E aí, como que é você trabalhar? Vamos colocar aqui o elemento inovação, tecnologia e uma categoria que ela precisa manter liderança, que ela precisa conseguir mais share, mais mercado. Me parece que tem um lado ali que é muito, né, do dia a dia, que você, de novo, volta àquele equilíbrio. Mas essa característica faz sentido, não faz? De você estar ali numa disputa diária com várias outras marcas. Faz todo sentido e por isso que a gente precisa ajudar essas áreas a conhecerem os consumidores, conhecer o comportamento que a gente está tendo de cada área funcional. Então, quando a gente olha para a venda, você usou o exemplo de gôndola, de execução, efetivamente. Eu tenho que entregar hoje ferramentas onde em tempo real a gente consegue medir como é que está a execução nas lojas, o que eu tenho que oferecer para aquele time de merchandiser, por exemplo, para colocar exatamente o que o cliente, né, que o consumidor vai buscar quando ele estiver dentro da loja, porque muitas vezes, se o consumidor ele está na loja, ele não encontrou o nosso produto, o paciente ele vai pegar o outro e ele não volta. Né? A menos que seja uma marca onde ele tem um apego emocional, é somente a que eu confio, ou não deu certo, né, com outro produto, ele não volta. Então, acho que a gente precisa encantar o cliente 100% do tempo. E aí onde eu acho que a IT, né, tecnologia tem ajudado muito. Primeiro que a gente tem milhões, né, milhares de dados. Então, eu tenho um time de Data Analytics muito forte, voltado em como utilizar melhor esses dados, geração de insights. Né? A gente aplica muito machine learning,
learning, não vou nem falar AI para não parecer, né? Mas machine learning, deep learning, a gente cria, né, muitos métodos para conseguir trazer os dados de uma forma rápida para uma tomada de decisão mais rápida. Então, o time de vendas, quando está na frente, né, de um time de compras, eles têm que saber exatamente, opa, esse aqui são os produtos que eu tenho que oferecer para um Carrefour, para um Pão de Açúcar, ou seja, eles precisam conhecer exatamente o que essas empresas consomem, conectada com o que o consumidor lá na ponta também quer, né, para a gente conseguir, de alguma maneira, oferecer o que realmente vai fazer diferença no dia a dia. Então, acho que está muito conectado. Mesmo quando a gente olha para marketing, acho que, cara, eu tenho que conhecer o consumidor, qual que é o comportamento que ele tem quando ele entra no marketplace, né, e vai procurar o nosso produto, o que que acontece, por que que ele compra, por que que ele não compra. Então, eu acho que a gente tem ajudado muito nisso, a mostrar, né, o mundo de possibilidades que a gente tem se a gente conhece bem consumidor, cliente, nossos parceiros, para uma tomada de decisão mais rápida. Deixa eu usar um termo aqui, que é o termo letramento, que agora ele está sendo muito usado para tecnologia, mas é um mito eu imaginar que talvez as tuas equipes estão um pouco mais letradas para dados em relação a outras, ou não, ou eu derrubo esse mito entendendo que hoje qualquer área dentro da companhia precisa e tem um letramento em relação ao que você falou de dados. Eu acho que esse letramento, ele, na verdade, não é mito, né? Que hoje está muito mais concentrado em IT, porque quando a gente olha para as áreas de negócio, imagina, né, todo mundo compra muitos dados, os dados estão aí disponíveis. E aí ninguém consegue, ou poucas pessoas conseguem, pensar em como integrar todos esses dados. Eu compro um dado de sellout, eu compro um dado de sell-in, eu compro um dado de market share, eu compro um dado disso. E no final das contas, hoje é a IT quem está conseguindo entender como utilizar esses dados. Mas não deixa de ser uma oportunidade. Por exemplo, nessa agenda de inclusão digital que eu te comentei, uma das fases, né, a gente está chamando a fase justamente de letramento, é o capability. A gente quer que todos esses parceiros venham e expliquem também para todas as áreas, o que são esses dados, qual que é a melhor forma de utilizar. Então, a gente está nessa jornada de construção do conhecimento do dado para que ele seja melhor utilizado, porque eu acho que a empresa que eu trabalho hoje não é a única onde a gente tem milhões de reportes, né? Não sei quantos reportes que ninguém sabe para que foram construídos lá atrás. Então, como que a gente também conscientiza, né, para que as pessoas tenham o melhor uso do dado? A gente, inclusive, deu um treinamento sobre o que é Data Lake, para as pessoas saberem o que é um Data Lake, né? Por que a gente concentra tudo num lugar único? O que isso traz de eficiência? Por que isso é mais rápido? A gente deu curso de Power BI, porque a gente não quer que a IT seja gargalo. A gente quer que as áreas de negócio saibam como utilizar o dado da melhor forma, sabe? É interessante essa outra expressão que você usou, né? E eu vejo muitos CTOs usando essa expressão. O IT não pode ser gargalo e a gente não quer que seja gargalo. A gente não pode frear, ou a gente tem que estar junto ali. Isso é muito importante. Só para fechar essa primeira parte e aí finalizar olhando um pouquinho mais para a liderança, para as equipes, você cuida de uma região, é Latam, e obviamente a gente tem muitas diferenças quando compara o Brasil, Brasil e México. A gente acha que o México é muito parecido com o Brasil e é totalmente diferente. O Brasil, por exemplo, tem uma lei geral de proteção de dados que, a despeito de muitos desafios, ela é uma referência de certa forma. Como que é para um líder, um C-level de tecnologia, agora expandindo um pouquinho o desafio, que começa a olhar para mercados diferentes, aí o que altera dado, comportamento, para regulações diferentes e para ritmos diferentes aqui de atuação? Eu acho que assim, a gente precisa conhecer os arquétipos de cada mercado para entender como operar, né? Então, faz parte da nossa jornada como TI entender como que funciona o Brasil, como que funciona o México, como funciona a Colômbia, a Argentina e etc. Porque, inclusive, Pacete, na hora que a gente vai pensar em tecnologia, que a gente vai fazer um assessment, se eu não conheço, né, como que funciona, o que eu preciso oferecer, ou ter o mínimo de funcionalidade para estar aderente ao que aquele país busca, a gente também não está conseguindo entregar a tecnologia que vá fazer a diferença. Então, hoje, dentro do meu time, eu tenho
linhas de produto, né, product streams. Então, tem uma product stream para sales, uma para marketing, uma para supply, uma para finanças, que são sempre Latam, mas somos todos suportados pelos business partners que estão sentados nos países. Então, eu acho que é um trabalho conjunto. Eu tenho os times que estão ali o tempo todo entendendo o que é a regulamentação, o que é que aquele país precisa, e conectado com essas linhas de produtos mais verticais, a gente encontra e conecta com o arquétipo correto e encontra a estratégia melhor para funcionar. Mas para mim é um trabalho muito alinhado de business partnering com as estruturas de tecnologia, sabe? O Brasil hoje, em termos de boas práticas, o que eu falei mesmo de regulação, sofisticação regulatória, às vezes a gente sempre olha o copo meio vazio, né? Mas o Brasil, ele é uma referência hoje? É uma referência não só por isso, mas acho que pela complexidade. Se a gente for pensar no nosso modelo de táxi, né? Acho que não existe em nenhum outro lugar no mundo. A gente teve um projeto de SAP recente, né, na companhia, e a grande preocupação das pessoas era como é que vai ser o rollout do Brasil. Tanto que o Brasil foi o último de rollout, justamente pela complexidade. A gente entrou primeiro com os países, né, andinos, a gente entrou com o México. Quando chegou no Brasil, era óbvio, né, porque inclusive numa multinacional, onde você coloca muitos times globais para atuarem, não necessariamente eles conseguem falar a língua do Brasil, né? O idioma do Brasil. Então, a gente conhecer muito de regulamentação, conhecer de táxi, principalmente quando a gente fala de Brasil, eu acho que é importante. E por isso que muitas vezes a gente usa o Brasil como piloto para alguns projetos. E eu até brinco, eu falo, gente, se funcionou no Brasil, vai funcionar em qualquer lugar, sabe? E se você é um C-Level de tecnologia no Brasil, você obviamente pode ser em muitos lugares. Alaine, muito legal, assim, entender um pouco não só da complexidade, mas do poder estratégico que tem hoje esse profissional, a mudança de perspectiva de tecnologia. Vamos fechar falando um pouco sobre equipes. Eu mencionei o termo multidisciplinar aqui em alguns momentos. E aí, agora eu acabo fechando um pouquinho mais ali nas tuas áreas. O que você tem hoje de profissional? Aquela nossa conversa inicial de que eu preciso de profissionais de tecnologia que olhem para o negócio, que na prática pode parecer simples, na teoria pode parecer simples, na prática não é. O que isso mudou? Quando a gente fala de skills que vão além do lado técnico, ou seja, para você formar, manter uma equipe motivada hoje, quais são os desafios aqui? Acho que assim, se eu, por exemplo, estivesse te entrevistando para contratar hoje para uma posição de IT, acho que eu principalmente buscaria entender, o paciente é uma pessoa curiosa? Ele tem curiosidade de aprender, de buscar, sabe, de investigar. Então, para mim, um skill tem que ser um profissional curioso. Um profissional que, principalmente, tenha um learning agility muito forte, né? Um aprendizado contínuo, porque tecnologia muda o tempo inteiro. O que a gente sabe hoje, amanhã já mudou. Então, precisa ser alguém que tenha essa resiliência no ambiente de tecnologia para desconstruir todos os dias, sabe? Então, construir e desconstruir diariamente. E eu acho que a gente tem buscado cada vez mais profissionais com pensamento analítico também, sabe, Pacete? Porque lembra do que eu te comentei agora há pouco, né? A gente, com todos os dados que estão à nossa frente, como que eu consigo pegar um profissional que consiga olhar para tudo isso e gerar insights a partir das informações? Pensamento analítico aqui não tem a ver com o olhar técnico, é o senso crítico de como que eu vou pegar dados com contexto, com comportamento, é isso. E conecta com o entendimento do negócio também. Então, por exemplo, eu tenho pessoas hoje dentro do time, falando exatamente da minha estrutura, que geram insights somente para vendas. Então, uma pessoa que está lá, nossa, mas se eu pegar a informação desse canal aqui, se eu cruzar com essa categoria aqui, a gente vai gerar um insight que vai ser super relevante para essa área. Ou quando a gente olha para marketing, puxa, vamos pensar em marketing ROI, né? Como é que eu calculo, como é que eu conecto tudo isso que eu tenho, resultado de campanha, o tempo de investimento em mídia, online, offline, pensa no full funnel, ou seja, acho que precisa ser o profissional que consiga olhar para essa gama, sabe? E pensar como é que eu transformo tudo isso em insight. Porque no final das contas, eu acho que as companhias, né? As áreas de negócio, elas precisam disso. Tomar uma decisão rápida, assertiva, e é muito baseado em insight. Então, algo que você falou bem no início aqui do podcast, né, de que muitas vezes a gente não pode ter uma informação errada, eu acho que é isso. Essa pessoa, ela tem que ter esse pensamento crítico e analítico para conseguir conectar todos os pontos, sempre com um mindset de insight. O fator diversidade, e diversidade em todas as camadas possíveis aqui, ele mudou muito essa conversa?
Não só do ponto de vista positivo, do ponto de vista de conflitos geracionais, de repertório, mas mudou e impactou a forma como a gente olha a tecnologia? Eu acho que sim, e eu enxergo que esse fator de diversidade, eu enxergo ele de uma forma muito positiva, porque a gente consegue justamente trazer profissionais, né? E aí eu não estou falando somente de gênero, de forma Todas as camadas. todas as camadas possíveis. Por exemplo, existem 2 pessoas do espectro autista no meu time hoje. E tudo bem, né? A gente aprende que essas pessoas, elas têm, às vezes, uma capacidade brilhante, né? De gerar ideias e trazer insights que talvez outra pessoa levaria mais tempo para fazer. Ou tem profissionais de PCD no time também. Então, eu acho que a gente consegue combinar esse ambiente diverso e gera um senso de inclusão tão forte, sabe? Que eu acho que um complementa o outro, sabe? Então, eu acho que sim, dentro de tecnologia, a gente tem buscado esse pensamento diverso para justamente desafiar, né, o que a gente chama do status quo. Não adianta ser alguém que pensa igual. Se você tiver um time que todo mundo pensa igual, você não vai conseguir sair do outro lado. Alaine, para fechar, olhando um pouquinho para futuro e o futuro do personagem hoje que está aqui na nossa conversa, que é o CTO, a CIO, a CTO, para onde caminha essa responsabilidade? A gente está falando aqui a gente tem a agência de cibersegurança, por exemplo, que está no topo ali do teu olhar. A gente está falando a inteligência artificial em outras proporções, que vai mudar todo um escopo de trabalho, de negócios. Tem algumas coisas para o médio prazo no futuro. Qual é o papel que passa a ter essa função ou a transformação dela também? Eu acho que a gente tem um papel fundamental de educar as áreas de negócios. Se a gente for falar de cyber, né, eu posso investir milhões, bilhões em firewall, em qualquer dispositivo de segurança, mas se o meu usuário final não souber que ao clicar que ele está colocando a companhia em risco, nada funciona. Então, acho que educar, conscientizar faz muito parte dessa jornada, sabe? Eu enxergo a gente muito como necessário nesse processo. O mesmo que a gente estava falando de consciência de dados. Então, acho que o papel do CIO e do CTO, ele vem muito como... eu usei esse termo essa semana, né? De Trust Advisors. É alguém que a gente olha como realmente alguém que vai trazer uma recomendação e vai me orientar, vai me educar, vai me preparar para a gente utilizar a tecnologia da melhor forma, sabe? Então, acho que faz parte dessa jornada o educar as áreas de negócio. Voltamos à questão do letramento também, né? Voltamos. E um colega teu, o Guerra, que é CTO do Itaú, a gente estava numa conversa. O Itaú fez todo um projeto de letramento em relação à inteligência artificial que conecta muito com o que você está falando. Do presidente ao trainee, ao profissional que está entrando agora, a área jurídica. Eu preciso entender, claro, o que é AI para cada departamento, mas eu tenho um papel, e liderado, obviamente, pela tecnologia, eu tenho um papel de colocar a minha companhia numa mesma página para questões que são determinantes para o futuro ali. É muito interessante. Eu concordo. A gente está fazendo o mesmo trabalho com AI, obviamente não na mesma dimensão do Itaú, né? São companhias completamente diferentes, mas a gente agora, mês que vem, na verdade, a gente vai treinar toda a força de vendas com o que eu chamo de AI Essentials. As pessoas precisam conhecer, né? Precisam saber o que precisam saber onde se aplica dentro da Rect hoje, por exemplo. Onde eu posso aplicar, onde eu não posso. Porque a partir do momento que você conhece, você consegue se desafiar e desafiar o negócio de uma forma melhor e também nos proteger, sabe? Eu acho que a gente, como CIO, também tem esse papel de proteger o ecossistema de tecnologia de alguma forma, né? Porque a gente ouve falar muito de Shadow IT, por exemplo. Todo mundo sai comprando pequenos produtos de TI nas áreas de negócio e perde-se a governança. Se eu educo, né, se eu mostro quais são os riscos de você trazer um produto que não passe por todos os processos de segurança, né, o compliance com tudo que a gente tem de segurança, ou um produto onde é somente mais um dado que não se conecta com o meu lake para eu gerar insight, etc. Então, se eu não educo essas pessoas, elas começam a ir para um caminho, né, sem volta. Eu brinco que é um caminho sem volta. Então, de novo, eu acho que educar,
treinar, preparar, vai fazer com que esses times evoluam. Você sabe que o exemplo que você finalizou aqui, ele é muito interessante eu aperto o botão, mas tem várias implicações nisso, e eu tô lembrando aqui, logo que saiu o ChatGPT e que a gente tava falando mais de AI generativa, algumas empresas, e grandes empresas, começaram, não é proibir, mas questionar um pouco mais o uso daquelas ferramentas. E num primeiro momento você acha estranho, mas não, faz todo sentido, porque às vezes um profissional que não tem ali um letramento, ele está colocando uma informação confidencial Exato. numa plataforma de AI generativa. Então, isso deixa muito claro, acho que a essência da nossa conversa, que a tecnologia, para além do negócio, para além das features, ela permeia tudo do ponto de vista de cultura. Tudo. Então, acho que está ali, incluído, né, embedded na cultura da companhia. E por isso que eu falo de novo de inclusão digital, que para mim é inclusão em todas as camadas da organização. Alaine, muito obrigado pela Obrigada, generosidade, você. pelo papo, que também renderia muito aqui, mas muito legal. Acho que a palavra que eu destaquei várias vezes, assim, o olhar multidisciplinar define muito o que é hoje um C-Level de tecnologia. Sim, obrigada pelo convite mais uma vez e obrigada à Sonda por nos receber aqui. Obrigado, tá? Pessoal, esse foi mais um episódio do Tech for Business. Falamos sobre o presente e o futuro do CIO, da CTO, esse C-Level de tecnologia que tem tanto poder de decisão e de influência numa companhia. Obrigado pela presença de vocês e até o próximo Tech for Business.